Urgente! Moraes decide colocar a polícia para cercar o Bolsonaro a pedido do PT e pratica cinco ilegalidades na sua decisão, como eu vou te mostrar agora. A decisão acabou de sair, gente. Eu já fiz uma análise completa disso lá na Gazeta do Povo, em que eu começo mostrando como que o deputado petista Lindenberg Farias, ele se tornou nosso novo procurador-geral da República. Como assim, Deltan? Sim, se você não sabia dessa, ele, mais conhecido como Lindinho das planilhas Odebrecht, acusado por delatores de receber 4,5 milhões de reais em propinas, ele se tornou novo procurador-geral, substituindo Paulo Gonet. Afinal, é ele que está promovendo as ações mais recentes contra o Bolsonaro lá no Supremo Tribunal Federal, e não o PGR Paulo Gonet. O STF está simplesmente carimbando o que o PT pede. Veja aqui comigo. O inquérito em que a Polícia Federal investiga os supostos crimes de Eduardo e Jair Bolsonaro nos Estados Unidos foi proposto por quem? Pelo Lindinho. Foi ele também quem solicitou que Moraes colocasse tornozeleira eletrônica no Bolsonaro e o proibisse de usar as redes sociais. E adivinhe quem agora que fez o pedido para que o STF ordenasse que a Polícia Federal cercasse a casa do Bolsonaro e monitore 24 horas por dia o Bolsonaro a fim de evitar uma suposta fuga. Quem que pediu? Ele! Lindinho! Lindinho, que coisa feia, viu? Vamos ver então as 5 flagrantes ilegalidades da mais nova decisão contra o Bolsonaro. Primeiro, gente, não há fundamento para a prisão preventiva do Bolsonaro, o que é algo que até aqueles advogados garantistas da esquerda que ficavam atacando a Lava Jato, até eles já admitem em entrevistas. Lembrem que o Moraes determinou a prisão domiciliar do ex-presidente por suposto descumprimento da medida cautelar de não usar as redes sociais. Mas Bolsonaro usou as redes sociais? Não! Ele apenas telefonou para manifestantes lá em Copacabana em uma mensagem que durou aí por menos de 15 segundos e não configurou nenhum crime. Foi lícita, legítima. Bolsonaro não estava proibido de discursar, gente, de dar entrevistas ou de participar de atos políticos. A única razão para não estar fisicamente lá no evento em Copacabana foi que a decisão de Moraes que determinou seu recolhimento nos finais de semana tinha sido decretada e ele não podia ir lá. Aí o Moraes alegou que tinha fundamentos para prisão preventiva, o que é falso. E aí substituiu essa prisão preventiva por uma prisão domiciliar devido à idade e ao estado de saúde de Bolsonaro. Essa tal da prisão preventiva domiciliar, ela nem existe em lei. Mas o maior problema é que não havia motivo para qualquer prisão em primeiro lugar que fosse depois substituída por uma prisão domiciliar. Em segundo lugar, segunda ilegalidade, não há previsão legal para o cerco policial à casa de Bolsonaro. Essa foi mais uma medida daquele tipo use a sua criatividade do Alexandre de Moraes. Veja aqui comigo o que o procurador de justiça, o Rodrigo Chimin, que é professor do processo penal, ele disse sobre a medida de proibição do uso de rede social. Mas, gente, o que ele disse sobre essa medida de proibição de uso de rede social decretada pelo Moraes também se aplica sobre a medida de cerco policial, porque as duas são invenções de Moraes ao estilo use a sua criatividade. Olha o que ele coloca aqui, ó. Essa medida de proibição de uso de redes sociais não possui amparo específico no Código de Processo Penal, da mesma forma como esse cerco policial. Foi construída pela jurisprudência com base em um conceito elástico de poder cautelar, o que abre margem para decisões atípicas e de contornos vagos. E numa democracia, né? Democracia, Moraes, aquilo que se diz defender. Numa democracia, o processo penal não pode operar com base em cláusulas abertas e subjetividade judicial. O que está em jogo não é apenas a legalidade de um ato, mas é a integridade de um sistema que deveria proteger os indivíduos contra abusos do próprio Estado. Democracias não se defendem com interpretações extensivas, expansivas, que autorizam restrições arbitrárias. Essa aí é a realidade do que o Rodrigo Chimin colocou, e certíssimo ele. E eu vou agora direto para a quinta ilegalidade da decisão, que é a mais grave de todas, que é o objetivo político-eleitoral dessa decisão. E eu vou deixar para vocês verem a terceira e a quarta ilegalidades lá no meu artigo da Gazeta do Povo, que é um veículo que está lutando com unhas e dentes pelas liberdades, o que faz parte do seu código genético. Basta você ver lá todos os artigos da linha editorial da Gazeta do Povo sobre o que a Gazeta pensa. Por isso eu sou colunista lá. Por isso eu assino a Gazeta há anos, muito antes de ser colunista, como uma forma de apoiar o jornal, que vive só dos assinantes e não recebe R$1 do dinheiro público.
porque o dinheiro público sempre vem ali com uma cordinha, sempre vem com uma coleira. Então faça como eu e fique bem informado e apoie o melhor conteúdo com a promoção especial deles para os inscritos aqui do canal, que aliás é um canal que a Gazeta patrocina para que você possa ter acesso a conteúdos como esse. E a promoção é R$ 4,90 por mês nos primeiros 6 meses e você cancela quando quiser, mas tenho certeza que você não vai querer e vai querer aproveitar esse jornalismo de qualidade. Então é só você mirar com a sua câmera aqui no QR Code, aqui desse lado aqui da tela, e digitar, ou então digitar gazetadopovo.com.br/Deltan, ou então você também pode clicar no link da descrição aí, ó, 3 opções para vocês, QR Code, digitar gazetadopovo.com.br/Deltan, ou clicar no link da descrição, vai lá já e confere a terceira e a quarta ilegalidades dessa decisão, que se referem aos transtornos causados para a vizinhança por esse cerco policial, custo social desse cerco e ao lawfare que o PT e o STF estão fazendo. E vamos agora analisar a quinta ilegalidade, que é o fato de que a decisão tem claros objetivos políticos eleitorais. Dá uma olhadinha aqui comigo no que saiu aqui nessa coluna da Andresa Matais. Olha aqui. 2 ministros do Supremo ouvidos pela coluna disseram que o objetivo da medida cautelar de não poder usar redes sociais, qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Opa, não estava mostrando na tela, agora tá aí, ó. 2 ministros do Supremo ouvidos pela coluna disseram que o objetivo daquela cautelar de proibição de uso de redes sociais é o quê? Silenciar Bolsonaro. Gente, então os ministros do STF aí disseram simplesmente para jornalista que a proibição do Bolsonaro de usar redes sociais e dar entrevistas também tinha como objetivo silenciar o Bolsonaro. Gente, deu certo. Deu certo o objetivo deles. Há uma semana do julgamento dele lá no STF, olha aí, ó. Bolsonaro está isolado, sem imprensa, sem redes sociais, sem celular. Não pode se comunicar nem com o filho Eduardo nos Estados Unidos. E cada visita precisa da aprovação de Moraes. O efeito disso é cristalino. O STF impede o maior líder da direita no Brasil de articular politicamente, de mobilizar seus apoiadores, de orientar o seu partido, de guiar o movimento conservador. O plano é óbvio, é inviabilizar Bolsonaro em 2026 não só como candidato, mas como cabo eleitoral. Ele vai ser encarcerado em nome da defesa da democracia. Mas quem está sendo defendido, na verdade, é o governo do PT. E, é claro, os ministros ameaçados de impeachment, que vão dificultar a chegada ao Senado Federal de senadores apoiados pelo Bolsonaro. E acaba de chegar agora para mim a notícia de que a Polícia Federal pediu que o monitoramento do Bolsonaro aconteça dentro da sua própria casa. Ou seja, invadindo a sacralidade e a intimidade do lar. E a qualquer momento vou trazer mais informações e análises sobre isso e o que mais acontecer. Então aciona o sininho aqui para você não perder nada que acontece e se torne membro do canal para você apoiar o nosso trabalho, receber análises exclusivas e ter uma atenção prioritária aos seus comentários. Um grande abraço e até já! Isso aqui pode mudar o jogo. As empresas mais poderosas do mundo, que são gigantes globais, denunciam o STF e Alexandre de Moraes ao governo Donald Trump. Isso aqui, gente, é inédito. Para o que está fazendo aí, porque eu tenho certeza de que isso nunca aconteceu. Nem na história do Brasil, nem na história do mundo. Simplesmente as empresas mais poderosas do planeta, gigantes da tecnologia e das finanças, entregaram um super documento para o governo americano destinado ao presidente Donald Trump, denunciando as decisões do STF que impõem um verdadeiro regime de censura aqui no Brasil. O que, segundo essas empresas, sufoca o livre discurso e mais, pode travar a própria inovação no Brasil. A guerra pelas nossas liberdades acabou de atingir um novo patamar, acabou de se tornar ainda maior, porque agora não são apenas 2 empresas, a LX, a Rumble, entrando na briga contra os abusos do Alexandre de Moraes, mas as 81 maiores empresas do mundo. Vem comigo aqui entender essa história com essa reportagem aqui que saiu no Infomoney. Gigantes dos Estados Unidos reclamam do STF e da taxação de Big Techs no Brasil. O que cê sabe? Mas de onde que veio isso aí, Deltan? Não foi do nada, não. Vocês lembram daquela mega investigação comercial que o governo americano resolveu abrir contra o Brasil por supostas práticas comerciais desleais que estariam prejudicando empresas americanas? Pois é, esse documento com uma série de denúncias, queixas, reclamações contra o STF foi entregue por essas empresas no âmbito dessa investigação.
Todas essas empresas fazem parte de um grupo chamado de ITI, o Conselho de Indústria da Tecnologia da Informação, e é formado pelas seguintes empresas. Dá uma olhadinha aqui, ó. Visa, Mastercard, Amazon, Google, Apple, Microsoft, Meta, IBM, Intel, Dell, Nvidia, entre outros. Agora bora ver o que essas grandes empresas, as maiores e mais poderosas do mundo, falaram do nosso estimado STF. Olha aí. Um dos principais alvos do documento foi a decisão do STF em junho sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. A Corte estabeleceu que as plataformas podem ser responsabilizadas por conteúdos publicados por terceiros, caso não removam o material após solicitação extrajudicial. Antes, o artigo 19 garantia um porto seguro. As empresas só respondiam judicialmente se descumprissem a ordem expressa da Justiça. Para o ITI, essa mudança gera risco de quê? Censura. Finja surpresa. Olha aí, aspas. A mudança favorecerá uma abordagem mais conservadora para a hospedagem de conteúdo no Brasil, potencialmente sufocando discursos legítimos e, presta atenção, silenciando vozes que se opõem politicamente a qualquer administração brasileira ao longo do tempo. Presta atenção nisso aqui. O que o documento está dizendo é que a decisão do STF silencia os críticos do governo Lula e do STF. Gente, é simplesmente vergonhoso que 81 empresas americanas tenham que dizer o óbvio dessa forma e denunciar lá fora a restrição das nossas liberdades e da nossa democracia. Claro, cada uma dessas empresas aí tem seus interesses econômicos específicos, já que o que elas buscam é lucro. Mas nós não estamos falando de uma ou duas empresas, mas da união de dezenas, das maiores empresas, dezenas que zelam, acima de tudo, pela sua própria reputação, pela reputação das suas marcas e pela sua credibilidade. É um vexame que essas empresas lutem pela nossa liberdade de expressão e contra o sufocamento aí dos discursos legítimos, contra o silenciamento das vozes críticas ao governo, ao STF, quando o nosso Congresso, os nossos senadores, que são os responsáveis por frear os abusos do Supremo, estão silentes, omissos, não fazem nada. E é pior do que isso, gente, porque essa decisão do Supremo, no caso do Marco Civil da Internet, logo se tornou um exemplo que vem afetando outras áreas, como a área do comércio eletrônico, o que também se tornou alvo de queixa dessas empresas, já que isso pode ter um efeito nocivo na captação de investimentos aqui para o Brasil. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Na sequência do julgamento, a Anatel determinou que marketplaces como Mercado Livre, Amazon, Shopee e Magalu passem a responder por anúncios de produtos irregulares. A regra vale até para plataformas que apenas promovam ou publiquem anúncios. Ou seja, assim como o Supremo decidiu que as plataformas e redes sociais são responsáveis pelo conteúdo dos usuários que entra ali, embora sejam milhões de usuários, a Anatel foi lá logo depois e imitou a STF e decidiu que os marketplaces, como a Amazon, como a Magazine Luiza brasileira, eles são responsáveis também pelos conteúdos, pelos anúncios de produtos irregulares. Qual que é o problema disso? As empresas explicaram aqui no documento. Segundo a associação, essa abordagem regulatória não apenas aumenta a incerteza legal e operacional para as empresas americanas, e não só americanas, brasileiras, veja-se a Magalu, mas também pode desencorajar investimentos e limitar o acesso do consumidor a uma gama mais ampla de produtos e serviços. Gente, aqui elas não estão defendendo os Estados Unidos, estão defendendo qualquer empresa que atue nessa área de marketplace. Mercado Livre, que não é americana, é aqui da América Latina, Magalu. Então vejam que o que a gente está vendo agora é uma expansão da censura que saiu só do âmbito da liberdade de expressão e agora está atingindo também aí o livre comércio. E se tinha alguém apostando que o Trump iria voltar atrás e aliviar na guerra contra os abusos do STF, eu acho que esse documento aqui, entregue ao governo americano, joga essas esperanças aí por terra. As esperanças de que o governo Trump ia arrefecer, ia se acalmar, ia comer lá uma jabuticabinha, porque se tem algo que o Trump entende, que ele respeita, é a linguagem do dinheiro e do empreendedorismo. Me conta aí nos comentários a sua opinião sobre essa bomba. Curte a nossa análise, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder nada por aqui, receber nossos conteúdos e torne-se um membro para você apoiar nosso trabalho, receber análises exclusivas e ter prioridade nas respostas aos seus comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.